Irmãos, eu convido a todos a abrir a palavra de Deus. O texto que eu queria trazer para os irmãos, Eclesiastes, capítulo 11, abre aí sua Bíblia, e queria deixar aí do verso 1 ao 8. 1 ao 8. Acompanhe comigo a leitura, irmãos, diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobreverá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Amém, irmãos. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui parte de um dos livros mais interessantes da Escritura, no sentido que ser um livro de sabedoria. Temos vários provérbios escritos por Salomão, entendemos que é provavelmente Salomão, o pregador, como ele se identifica em Eclesiastes, um autor desse livro. E ele é também um livro de sabedoria, como Provérbios, como Salmos, né? Como o livro de Jó. E assim, irmãos, cada um tem uma peculiaridade. Aqui nós observamos uma sabedoria um pouco diferente de Provérbios. Provérbios ele vai chamar atenção para a gente, vai dizer, olha, faça isso e vai acontecer aquilo, né? Agora aqui não. Eclesiastes vai trabalhar uma sabedoria daquilo que foge do normal, onde Deus vai chamar atenção para a gente para coisas que são diferentes. É tanto é, irmãos, que parece que eu entendo isso, né? Que Salomão é tão sábio, mas a partir dos anos que vão se passando, o conhecimento que ele vai adquirindo, ele vai se tornando ainda mais sábio. Então, Eclesiastes ele foge um pouquinho daquilo que é Provérbios. Ele seria mais, irmãos, a sabedoria para aqueles momentos, que a sabedoria comum não se encaixa na nossa vida, e muitas vezes acontece isso, aquilo que foge do normal. Então, meus irmãos, nós como servos de Deus, nós precisamos desenvolver em nosso coração, como o texto vai chamar a atenção para a gente, a cultura da gratidão, tá? Então, o que que é ser grato diante de Deus, irmãos? O que que é levar uma vida de gratidão diante do Senhor? Porque o que gratidão é? Então, essa gratidão, ela vai passar, irmãos, não por aquilo que eu recebo, mas por simplesmente reconhecer. Que eu preciso estar contente com o que tenho. A ideia do contentamento é muito firme e forte na vida de Paulo. Por exemplo, quando vamos em Filipenses 4:11, ele vai dizer: "Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação". E o que Paulo nos ensina aqui é uma verdade que nós precisamos levar no coração. Irmãos, o contentamento é algo aprendido, não é algo que eu nasci, eu sou contente desde que eu nasci, não. Pelo contrário, nós nunca somos, irmãos, quando nascemos contentes. Você pode observar crianças que não têm contentamento, né? Se você tem um, te dá outro, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. E na verdade o que ela está expressando é aquilo que tem no nosso coração, irmãos. Né? Quando Deus não trabalha no coração, e isso nós entendemos são assim os ímpios, aqueles que não creem, são pessoas que nunca estão contentes com aquilo que têm. Então, o livro de Eclesiastes, irmãos, chama atenção para a gente que essa sabedoria precisa ser aplicada na nossa vida. Então, nós não devemos esperar que aconteça o mesmo que aconteceu com Salomão. Com certeza não. De que Deus um dia apareça para a gente, como é assim dito em 1 Reis, capítulo 3, versículo 15, irmãos, e ali aparecendo para a gente, ele diga para a gente: olha, pede-me o que quiseres, e assim eu vou conceder. Mas, irmãos, eu acho melhor nem fazer, porque talvez nós não escolheríamos a sabedoria. Olhando para o texto, sabendo o resultado, nós escolheríamos sabedoria. Mas perceba, ele já era sábio. Ele já era sábio. Então, o que Deus faz é simplesmente amplificar, melhorar.
trazer aqui a Salomão ainda mais sabedoria, porque normalmente, o que as pessoas dizem é o que Deus vai dizer lá no capítulo 3 de Reis, primeiro Reis. Vai dizer: "Olha, normalmente as pessoas pediriam riqueza, poder, fama, você não me pediu nada disso, você está pedindo sabedoria". Então, irmãos, sem conhecer os resultados, nós não pediríamos a Deus sabedoria. E nós, irmãos, gostamos muito de ganhar, não é verdade? Nós gostamos muito de ganhar. Quem não gosta de ganhar, né? Aqui, usando aqui a SAF gosta dos mimos, né? Ah, pode ser qualquer coisa, você ganhou um mimo, aquilo é gostoso. Não é gostoso? Faz parte da nossa natureza ganhar. Mas o que, irmãos, o brasileiro diz, é verdade? De graça o quê? Tem injeção na testa. Hã? Até onde tá errado, essa aí eu não sabia. Então, irmãos, de graça qualquer coisa. A ideia dessa frase é: "Se for de graça, eu quero qualquer coisa", né. Dizem que brasileiro não pode ver uma fila que entra, que acha que tá dando alguma coisa, né. É verdade? Então brasileiro é diferente, irmãos. Mas o que eu queria deixar para você, irmãos, que a máxima bíblica é diferente daquilo que é o pensamento corrente do mundo. Quando nós vamos, irmãos, para as escrituras, por exemplo, quando Cristo vem e aqui descobre para nós, né, revela para nós, ou melhora para nós o entendimento que já tem aí nos livros de sabedoria, que é a questão, irmãos, da importância não de receber, mas de dar. Nós vemos aqui algo aflorando dentro da igreja. E ali em Atos capítulo 20, versículo 35 diz: "Mais bem-aventurado é dar do que receber". E ele tem razão, irmãos. É muito melhor dar, porque quando damos quer dizer que nós temos, né. Irmãos, eu pelo menos todas as vezes que eu tive que pedir alguma coisa, receber, eu acho que meu coração sempre ficou mais contente em dar. Né, sempre, né, dividir, dar, eu acho que isso é importante. Então, quando devemos ser gratos? Sempre. Quando devemos exercer a gratidão, irmãos? A gratidão não é pela quantidade de coisas que temos, seja o recurso que você possa imaginar, irmãos, mas passa talvez, irmãos, porque é aquilo que gostaríamos, né? Aquilo que entendemos, irmãos, que é o contentamento bíblico, esse princípio, é um Deus que olhou para nós e entendeu que quando, irmãos, nós recebemos, é aquilo que recebemos é que justamente nós precisamos. E muitas vezes nós estamos correndo atrás de coisas, né, e até Eclesiastes vai trabalhar muito sobre isso, olha, acumula, e aí? Você não desfruta daquilo que tem, né, então a realidade é, Salomão então, já no fim da sua vida vai esclarecer que Eclesiastes, irmãos, vem nos aconselhar, depois de desfrutar, irmãos, como homem, dos melhores e dos maiores prazeres que uma pessoa podia desejar nessa vida, riqueza, fama, poder, glória. Ele foi realmente um homem que não se iguala a qualquer um nesse mundo. Em relação a todas as coisas, a fama era tão grande, irmãos, que pessoas, caminharam e chegaram a milhares de quilômetros para vê-lo, para reconhecer aquela sabedoria que existia ali. Então, se tem um homem que pudesse desfrutar de todos os prazeres, das melhores comidas, das melhores bebidas, dos maiores prazeres dessa terra, até mesmo, né, usando aí a questão 1000 mulheres, irmãos. Se tem um homem que desfrutou de tudo que essa vida podia dar de prazer, é Salomão. E ele chega no final da sua vida falando: "Tudo isso é vaidade, tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento". Se você continuar lendo o capítulo 12, ele vai falar o seguinte: "Olha, se eu pudesse dar um conselho para alguém é: busque mais a Deus". Né. Então, essa é a realidade. A expressão no versículo 1, irmãos, nos dá aqui uma ordem, e aqui é essa ordem que eu queria trabalhar com os irmãos: "Lança o teu pão sobre as águas". E o que que essa frase vem nos chamar a atenção, né? É uma expressão aqui, irmãos, proverbial, irmãos, que tem o objetivo de nos ensinar a cuidar da nossa própria vida de uma forma real, mas também de uma forma, irmãos, não ilusória, achando que nada de errado vai acontecer, que nada de mal vai acontecer. Lembra lá que Jesus chamou de louco um homem
e disse: "Olha, amanhã pedirão a tua alma, porque acumulou para si grandes riquezas, grandes, bens materiais". Ele achou que ali estava farto a sua alma, e ali ele podia descansar, e na verdade a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Irmãos, ou nós escolhemos agir com a nossa própria vida de forma ilusória, como algumas pessoas vão viver, ou então nós usamos de sabedoria, proporcionando, irmãos, para o próximo também o que o nosso recurso é capaz de dar. E assim, irmãos, aceitando a verdade de Deus, nós somos chamados ao texto para caminhar na felicidade. E aqui, Provérbios vai chamar a atenção para a gente que lançar o nosso pão sobre as águas é importante. Então, lançar o pão sobre as águas, o que que isso quer dizer? Deixa eu esclarecer para você, dentro do texto, para você entender o que que é lançar o pão sobre as águas, sobre esse versículo. Lançar o pão sobre as águas, irmãos, significa que precisamos aprender sobre a generosidade. Ser generosos. O versículo 1 e 2 você vai reler comigo. Vamos lá? Não deixe a sua Bíblia fechada. Abre aí, ou então, se os irmãos projetarem ali, acompanhem comigo. Vamos ler de novo. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Sermos generosos, meus irmãos, em todo o tempo. Isso é a ordem de Deus aqui. Lança o teu pão sobre as águas. E nós vivemos, irmãos, um contraste quando olhamos para as Escrituras com o tempo que nós vivemos. O tempo que nós vivemos, irmãos, é um tempo de egoísmo, onde as pessoas, irmãos, estão sempre pensando em si primeiro. Então, nós vemos aqui dois opostos que a cada dia a mais vão se distanciando. Deus é aquele que nos convida, irmãos, a viver uma vida onde nós estamos dispostos a dar. O mundo chama a atenção que você precisa acumular, adquirir, adquirir. Se você abrir aí, por exemplo, seu YouTube, né, principalmente o YouTube, você vai encontrar muitos vídeos dizendo o seguinte: "Olha, você precisa aprender a ganhar o seu primeiro milhão", né. E aí a pessoa vai te dar os passos para você ganhar o seu primeiro milhão, né. Então, se você passa a ideia que se você não tem, irmãos, esses recursos, né, se você não chegou a ser um milionário, a sua vida não tem função, não tem sentido, você é uma pessoa fracassada. E isso não é verdade, de acordo com as escrituras vai nos dizer. Então, irmãos, deixa eu chamar a atenção que a generosidade aqui é identificada de 2 formas nesse verso. Primeiro, a generosidade no serviço. O versículo 1 fala, olha, irmãos, ele repete para a gente: "Lança o teu pão sobre as águas". O sábio usa aqui, irmãos, provavelmente como ilustração, chamando a atenção para você, o que acontecia lá no Egito. E o que que acontecia no Egito? Irmãos, o Egito era a única cultura daquele tempo, e nós precisamos entender que provavelmente Salomão tem conhecimento sobre isso, tá. Então, naquele tempo, irmãos, quando havia as cheias do Nilo, ali, você já deve ter ouvido falar que era em volta do Nilo que se fazia o plantio. Né. Então, o rio dava ali para nós as nossas enchentes, né, o rio enchia, as margens ali eram alagadas, e ali, irmãos, depois que as águas abaixavam, aquela terra se tornava fértil, e ali se plantava, e esse era o recurso do povo, egípcio. E aí o que que acontece, irmãos? Muitas plantas, muitos, recursos que eram colhidos ali, você precisava lançar a semente ainda com a água. Mas o que que acontece se você lançar a semente na água? É isso que o texto está chamando atenção. É esse o comparativo, o exemplo que ele está usando quando ele fala: "Lança o teu pão sobre as águas". Lá no Egito, irmãos, muitas dos cultivos, muitas das espécies de alimentos ali que eram plantados à margem, você jogava, as pessoas vinham com barco, jogavam a semente, só que tinha um problema, né. Tá aqui, o meu terreno é o de cá, e o terreno de lá é o da Vanessa. Então, eu não sei, por isso que ele fala: "Você não sabe aonde vai cair a semente". Então lançava-se, quer ver a caneta? Lançava-se aqui, e muitas vezes, irmãos, a semente não caía no seu terreno, porque a água levava para o outro. Então não caía no seu, não fertilizava no seu, mas fertilizava no do vizinho.
Irmãos, muitas vezes, meus irmãos, o fruto do nosso trabalho não gerará, é isso que o texto está chamando atenção para a gente, não gerará recursos para nós, mas de alguma forma Deus está chamando a atenção que o nosso trabalho redunda em bênção para outras pessoas. Não foi mais ou menos isso que a gente viu, por exemplo, nos grandes servos de Deus? Irmãos, o trabalho de José abençoou só a sua família ou abençoou mais as pessoas? Mais as pessoas. Irmãos, o trabalho de Jacó com Labão abençoou só Jacó. E você quando trabalha fielmente, honestamente para o seu patrão, se você é, né, funcionário, você acha que você está sendo só abençoado? E quantas outras pessoas em volta estão sendo abençoadas? A ideia de irmãos de que o meu trabalho, muitas vezes, eu não vou ver tanto recurso meu, do meu esforço, mas eu vou ver as pessoas sendo abençoadas pela generosidade do meu trabalho. Então, irmãos, é aqui chama atenção para você. Irmãos, deixa eu te dar um exemplo para você entender. Irmãos, imagine que você está lá na roça, né? É o Davidson tem um terreno, né, Davidson? O Davidson tem. Deus tem nascente lá, Davidson? O Davidson tem um terreno com nascente. É um lugar alto, né, Davidson? Provavelmente, se tem nascente, é porque a água vai escorrer pelo terreno de outras pessoas, correto, Davidson? Então, o terreno, irmãos, vai ser regado. Se o Davidson não cuidar daquela nascente ali, não proteger aquela nascente, não manter ali o verde em volta, o que que acontece com a nascente? Vai secar. E aí, quem vai ser o prejudicado? O Davidson só? Quem tiver para baixo, irmãos. Quem estiver para baixo vai ser prejudicado. Mas vamos supor que é só o Davidson que protege aquele lugar, que usa recurso, né. Não sei como é que é aqui, mas em Minas o pessoal é pago até para cercar, para replantar ali em volta da nascente, né. Não sei como é que é aqui no estado aqui do Rio. Mas ali para proteger, e ali você muitas vezes investe do seu próprio recurso, porque você sabe que aquela água vai te abençoar de certa forma. Mas você não imagina que vai abençoar para baixo. Mas se você chega para o seu vizinho e fala o seguinte: "Olha, quer saber? Meu vizinho não me ajuda aqui, eu vou pegar e vou parar de cultivar isso aqui, vou parar". Sabe o que que acontece, Davidson? Você não usa tanta água, mas a sua água secou. Mas aí pode vir alguma dificuldade na sua vida. Aí aquele vizinho lá de baixo que podia te ajudar, ele não tem recurso, porque você não foi uma pessoa generosa com o seu trabalho. Não foi generoso com o seu trabalho. Então aquele vizinho, Davidson, lá de baixo, que podia te abençoar, te socorrer, ele também não pode socorrer, porque você foi uma pessoa egoísta. Eu vou trabalhar, eu não vou receber nada. Irmãos, o que que nós vemos, e até falamos aqui pela manhã, né, em algum momento tocamos sobre isso, irmãos, de que as pessoas hoje não querem trabalhar, querem tudo de graça. Só que uma hora a fonte vai secar. A fonte vai secar. E quando a fonte secar, quem morre de fome? Todo mundo, todo mundo. E eu não sei vocês aqui, né, mas nós lá do interior de Minas, das montanhas, dos cafés, onde às vezes brota nascente pra tudo quanto é lado, a gente vê muita discussão entre o pessoal da roça e o pessoal da cidade. "Não vou cuidar aqui não, que o pessoal da cidade vai lá e polui tudo". Irmãos, não é assim o pensamento cristão. O pensamento cristão é ser generoso, é lançar sobre as águas. Não importa quem vai ser abençoado, tá? Mas o texto chama atenção para a gente para uma verdade. Depois de alguns dias você colherá. O Davidson está lá. Foi um homem generoso, cuidou. Na dificuldade, irmãos. Lembra da história de Jó? Jó era riquíssimo. Jó perdeu tudo. Se você for no capítulo final lá, 41, 42, você vai ver como Jó recuperou a sua riqueza. Os amigos chegaram e falaram assim: "Jó, toma". E a Bíblia diz que pela generosidade dos amigos, reconhecendo também que provavelmente Jó era uma pessoa generosa, Jó se tornou 2 vezes mais rico do que era. Foi abençoado. E assim, irmãos, deixa eu te lembrar uma história interessante que você precisa entender. Na segunda parte, ele chama que a generosidade, irmãos, no dar é muito importante. Versículo 2, olha, ele fala assim no início: reparte com 7 e ainda com 8. O que que ele quer dizer com isso, né?
Então eu tenho que sair repartindo com 7, com 8. Como é que isso quer dizer o quê aí o Senhor? Como é que é isso, né? O 7 nas escrituras, usando aqui a numerologia bíblica, né, é o número da perfeição, correto? Então a perfeição é o 7. A ideia é justamente essa, irmãos, nunca deixar de dar enquanto, irmãos, nós pudermos. Então a ideia que o texto chama atenção é que 7 quer dizer que é você, como servo perfeito, deveria fazer. Mas aqui, irmãos, a generosidade, como vai dizer para a gente, irmãos, o reverendo Joel Leitão, irmãos de Mello, ele diz que 7 é a perfeição, sua obrigação. O 8, irmãos, já passou de obrigação. Aqui é a dádiva do amor. E ele chama atenção, então, que quando nós vamos além daquilo que é obrigação, nós estamos demandando amor a essas pessoas. Irmãos, deixa eu chamar atenção para você uma experiência. Casei e, na verdade, é 19 de julho de 2008 eu casei. Estava fazendo seminário, Poliana foi morar em Belo Horizonte, irmãos, num cômodozinho comigo lá, um banheirinho, coisa pequena. E aí, irmãos, nós casamos e nós tínhamos um vizinho, né, uma vizinha lá, nós morávamos atrás da casa dela, um barraquinho, e aí ela morava na frente. E começou a ter uma amizade, né, eu já tinha, mas a Poliana chegou lá e começou a ter uma amizade com a dona Teresa. Né. E a dona Tereza, irmãos, era uma pessoa muito boa, né. Pra você ter ideia, eu fui morar na casa dela de graça, não pagava água, nem luz, nem nada, ela ainda me dava comida, e ficou assim me tratando mesmo, irmãos. Se você entende o que é Deus tratar lá Elias, foi mais ou menos isso, tá. 3 meses eu morei lá de graça, com comida, com água, com luz, com tudo, não me cobrou nada. E aí, Poliana foi pra lá. Só que a dona Tereza, irmãos, é uma pessoa tão generosa, que a Poliana e eu começamos a ficar constrangidos, né. Eu não tinha nada para dar, mas depois, toda hora chegava a dona Teresa, batia na porta lá: "Aqui, eu fiz uma broa aqui", e a vasilha com a broa. Aí vem. Só que, irmãos, a gente ficava sem jeito, em Minas é assim, tá, não sei como é que é aqui. Minas a gente ficava sem jeito de devolver a vasilha vazia. Então, às vezes, irmãos, a vasilha ficava lá semana, porque não podia devolver a vasilha vazia. E era a gente lá, quando a Poliana fazia um bolo, alguma coisa, lá ia a Poliana entregar a vasilha de novo. Daqui a pouco volta vazia. E ficaram nisso, né. Não sei onde que morreu a vasilha no final, mas era isso que fazia. E isso é generosidade. Irmãos, e sinceramente nós tínhamos prazer em compartilhar aquilo que nós estávamos alimentando lá em casa. E ela também tinha prazer, né, ela também tinha esse gosto, né. A minha casa era tão pequena, irmãos, que a gente não podia, não dava, a gente comia do lado de fora. O lado de fora não cabia. E às vezes a gente chamava ela para almoçar, ela, o marido, né, seu Jessé, a e aí a gente almoçava lá de fora da casa. E fazia questão de sentar lá pertinho da porta, para fazer de conta que está dentro da minha casa. Mas para dividir aquilo que temos. Isso é generosidade, em dar. Irmãos, isso é importante. A generosidade independe da quantidade. Irmão, o seu Jessé e a esposa ele era pedreiro, aposentado, mas tinha que trabalhar para sustentar o lar, porque não dava. Mas ele sempre encontrou alguma coisa para poder abençoar a vida das pessoas, sempre. Sabe por quê, irmãos? Ser generoso não depende de quanto a gente tem. Pelo contrário, isso, irmãos, como pastor eu te falo, que normalmente, irmãos, normalmente dentro das igrejas, as pessoas mais generosas, normalmente, pode ser que tenha alguém aqui que seja, né, que tenha bons recursos e é generoso, mas normalmente são as pessoas que menos têm, são as pessoas que mais ajudam, são as pessoas que mais contribuem, são as pessoas que são mais generosas. O que deveria ser o contrário, não é verdade? O que deveria ser o contrário. Então, irmãos, reverendo, Leão, Joel Leão, Leitão, ele fala justamente isso, olha, isso tem a ver com Mateus 5:41, entender que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nós não precisamos nos preocupar com o que vamos ter, porque todas as coisas serão acrescentadas. Em Efésios capítulo 4, versículo 28, Paulo diz: "Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que venha com
que tenha com que acudir o necessitado. Esse versículo, irmãos, às vezes a gente não percebe o que Deus está chamando atenção para a gente aqui. Ele está falando para a gente que se nós fazemos coisas ruins, nós devemos parar de fazer essas coisas ruins e começar, então, a pensar em ser pessoas que promovem o bem. E como ele chama atenção? O trabalho aqui é dito para nós, irmãos, que nós deveríamos trabalhar não pensando, irmãos, em nós, em nosso sustento, mas em ter para a gente poder ajudar quem precisa. É isso que ele está falando. Antes trabalhe para que tenha com que acudir o necessitado. Ele está falando antes trabalhe para ter o que você precisa. Tá? Ele está chamando a atenção que é algo que eu preciso pensar. Eu e você somos responsáveis, irmãos, por administrar os recursos que Deus tem colocado em nossa vida. E isso aqui não tem nada a ver, não estou te falando sobre dízimo. Não é dízimo. Deus está chamando a atenção para você aqui, que você vai prestar conta até o que está no seu bolso. Aquilo que você já deu para o Senhor aqui, mas aquilo que ficou com você, você é responsável por aquilo. E muitas vezes a gente usa o recurso nosso para quê, irmãos? Para promover o pecado, para promover a injustiça, para promover, irmãos, qualquer outra coisa, menos a dádiva de dar, ser generoso para com o próximo. Não é verdade? Então nós precisamos entender isso. Irmãos, por mais lindos que sejam capítulos 2 a 4 de Atos, onde nós vemos aquela igreja que dava às pessoas, quando a gente vê Barnabé vendendo tudo que tinha e dando para que a igreja pudesse ser sustentada. Quando a gente chega no capítulo 5 e 6, irmãos, nós vemos como aquilo foi errado. Por que aquilo foi errado? Porque as pessoas venderam tudo e deram para a igreja. Irmão, você já viu a igreja negar alguma coisa para os outros? Você já viu? Se chegar aqui, a gente vai estar, se tiver, põe dinheiro na mão desses irmãos aqui, para você ver se eles não vão desprender tudo rapidamente. E eles estão errados? Não estão, irmãos, porque a igreja não é banco. A igreja está aqui para abençoar a vida das pessoas realmente, mas quando eles pegaram e deram tudo para a igreja que tinha, com Barnabé e outros, a Bíblia diz que não foi só Barnabé, mas foram outros também. O que aconteceu? Tirou dos irmãos da igreja o princípio da generosidade, de socorrer quem precisa. Aconteceu, irmãos, nos anos futuros, uma grande fome. E o que aconteceu? Na hora dos irmãos serem generosos, ajudarem, socorrerem, irmãos, simplesmente não havia mais recursos. Tanto é que Paulo tem que correr às igrejas de Acaia, Macedônia, né, e Capadócia, para poder juntar recursos para mandar para a igreja, porque os irmãos lá estavam passando fome. Então, irmãos, nós precisamos ter prazer em servir ao Deus Todo-Poderoso com o recurso que Ele nos deu, porque isso é obra do Senhor, tá. Sabe o que a gente faz hoje? A gente joga toda a culpa nas costas do governo. O governo tem que cuidar, o governo tem que cuidar. Irmãos, você precisa cuidar, você precisa ser generoso. O que nós temos presenciado aqui, não é mesmo, irmãos? Você que não vem aqui na quarta-feira para ajudar, deixa eu te explicar o que os irmãos aqui têm experimentado. Os irmãos aqui têm experimentado, irmãos, tem um menininho aqui que vem aqui, hoje ele não está aqui não, né, não está aqui não, hoje ele não está aqui não. Tem um menininho que vem aqui, irmãos, você sabe o que que ele faz? Irmãos, ele pega uma cumbuquinha de comida, irmãos, uma cumbuquinha de comida. Irmãos, ele come a metade para ele levar para a mãe dele. E ele fala pra gente, outro dia ele me pediu: "Ô tio, guarda pra mim". Mas por quê? Eu queria brincar. É pra eu levar pra minha mãe. Você acha que aquele menino tem comida em casa, irmãos? Você acha que tá sobrando lá? Tá sobrando. Irmãos, e os irmãos têm feito isso, alguns irmãos estão trazendo aqui potes, irmãos, pra pôr comida pra esses meninos levar pra casa. E eu fico imaginando irmãos, a generosidade daquela criança. Normalmente não é a mãe que tira da boca para dar para os filhos, os pais que tiram. Aquela criança está tirando da boca dela para dar para a mãe, irmãos. Se isso não quebrantar o nosso coração, irmãos, o que que vai quebrantar? Se você não entende o que que é generosidade, olha, vem aqui na quarta-feira que a gente vai te apresentar esse menino. Você não precisa nem falar com ele, você vai ali na hora da refeição para você ver o que que ele faz. Isso é generosidade, irmãos. Ele podia ser egoísta e comer tudo,
e ir para casa e não falar nada para a mãe. Ele simplesmente come a metade e leva a metade. Isso é generosidade, irmãos. Isso, irmãos, é lançar o pão sobre as águas. Isso, irmãos, é pensar no próximo. Isso, irmãos, é amar. Eu tenho certeza que o menino ama a sua mãe. Ele ama a sua mãe. E nós precisamos amar as pessoas, irmãos, a essa semelhança. Segunda coisa que eu queria deixar para você, irmãos, então o que que significa lançar o pão sobre as águas? Desculpa aí. Lançar o pão sobre as águas, irmão, significa trabalhar com dedicação. Versículo 4 e versículo 6 diz o seguinte, olha, o versículo 4 vai dizer o seguinte: "Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará." Irmãos, então o sábio agora, ele nos revela, nos relata, irmãos, que à disposição de muitos, no nosso tempo presente, irmãos, que nós observamos, é aqueles que sempre planejam. Você conhece alguém que está sempre planejando? Sempre planejando, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que são aptas e perfeitas no planejamento, mas não na execução. Tem pessoas, irmãos, que estão fazendo cursos aí de faculdade e começa um e entra no outro e não terminou, já está no outro e terminou, está no outro, né. Eu conheço gente assim que fez 3, 4 cursos, não terminou nenhum e ainda não é nada. E você talvez conheça. Irmãos, eu conheço pessoas que, se você pegar os planos e projetos que ele tem e você colocar em prática, você vai ver que o cara é um gênio, mas ele nunca consegue fazer nada. Irmãos, e nós vivemos um tempo, como já falamos, que as pessoas não querem se esforçar para o trabalho. E nós estamos sofrendo hoje já as consequências de uma geração que não trabalha. Uma geração que acha que todas as coisas vão dar certo se simplesmente é sentar e esperar. E aqui, irmãos, nós vemos justamente isso. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O vento retrata alguém, irmãos, até que parece estar pronto para semear, mas não o faz, porque ele só observa o presente tempo, irmãos. Então, tem gente que só olha, só observa, só planeja, não faz nada. Nós, irmãos, podemos aplicar esse princípio em todas as áreas da nossa vida, em todo momento. E assim, irmãos, nós precisamos semear hoje, trabalhar hoje, pois se ficarmos somente, irmãos, conjecturando, pensando, planejando, irmãos, nós simplesmente não vamos fazer nada. Irmãos, o escritor Dake, ele diz que o homem cujas ações são determinadas pelo futuro incerto nunca começará nem terminará uma plantação. Então, se nós só pensarmos e procurarmos, irmãos, o melhor dia, o melhor tempo, a melhor hora, a melhor situação, a melhor circunstância, nós nunca vamos fazer nada. E o versículo 6 ele diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente são boas. Então, irmãos, quando se lança uma semente, a gente não pode identificar qual vai simplesmente prosperar. E assim ele chama atenção para a gente, que muitas vezes tem pessoas também que trabalham pouco, deviam trabalhar mais. Né? Não estou falando de trabalhar para morrer, mas tem pessoas, irmãos, aqui claramente, como nós podemos observar a palavra de Deus chama a atenção, não vão ser felizes. Por que que não vão ser felizes? Porque não cumprem o Salmo 128, versículo 2, que fala: "Do trabalho da tua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem." Então observe, o salmista fala: "Ó, você terá felicidade, né, você comerá disso e além disso, tudo vai bem." Né? Então, é ruína. Por isso que o próprio sábio vai nos falar lá em Provérbios, irmãos. Quando ele chama atenção para a gente em Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 11, da importância, e vai nos comparar aqui, vai chamar a gente a observar a natureza, e ele chama a atenção aqui para a gente, para um bichinho tão pequenininho, né, que ensina muito sobre a questão, né, de sermos dispostos ao trabalho. Ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, antes sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, a tua necessidade, como um homem armado. E ele chama atenção e compara, irmãos, que tem gente que é assim, está só olhando o tempo. Só estou só esperando, né. Então, ele usa a expressão, né, um pouco para descansar, depois
tosquenejar, né, então assim, na hora que ele viu já passou o tempo. E tem gente, irmãos, que perde o tempo, a flor da mocidade é o tempo da gente poder também buscar os nossos recursos e poder buscar, irmãos, diante de Deus aquilo que é melhor. E ele chama atenção, olha, e não encruza os braços não, porque o tempo passa, né. Se você conhece a formiga tem o seu horário, né. O texto chama atenção que ela não descansa, e não tem ninguém que fica assim: "Vai fulano, faz isso, faz aquilo", né, mas ela trabalha dia após dia. Porque ela sabe que em algum momento ela vai precisar do recurso. E nós sabemos que o inverno as formigas somem, né, porque chegou a hora de desfrutar do que foi colhido, tá. Então, nós precisamos também entender essa realidade. Querido, você precisa trabalhar com dedicação, mas também, irmãos, o que significa lançar o pão sobre as águas? Significa que nós confiamos em Deus. Olha o versículo 4. Vamos ler comigo lá, versículo 4. Vamos ler. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, irmãos, o fato de lançar perdão, irmãos, é o versículo 5, né? Versículo 5, ele diz: "Assim como tu", vamos ler versículo 5, "assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas." Irmãos, o fato de lançar, de repartir é uma atitude de fé. Deus chama-nos a ter fé. O versículo 5 fala que é Deus que faz todas as coisas. E aí as escrituras chamam de louco aquele que acumula. Lucas capítulo 12, versículo 20. Ô, irmãos, onde observamos essa confiança? O versículo 5 ele fala: "Não sabes as obras que faz todas as coisas", não sabes o Deus que faz todas as coisas. Então, a nossa confiança passa, irmãos, por fazer a nossa parte e entender que o que foge das minhas mãos são sustentadas e cuidadas por Deus. E eu tenho o dia de hoje para viver as escrituras nos dias. Irmãos, é nesse sentido que Jesus também vai nos dizer, lá em Mateus 6,33, reforçando de novo, o reino de Deus, né, chamando a atenção para a gente, é justiça, onde nós, irmãos, entendemos que nós buscamos, e Deus chama atenção no versículo 34 do capítulo 6. Amanhã o Senhor trará os seus cuidados. Eu preciso entender que Deus vai trazer o seu cuidado ao seu tempo. Irmãos, o escritor Walter Kaiser, ele diz que é suficiente saber que Deus também está trabalhando. Deus não está chamando você para trabalhar à toa, ele também está trabalhando por nós, né. Irmãos, ele ainda diz, Walter Kaiser: "Nós podemos não saber como Deus executa seus propósitos, nem detalhes, mas a nossa ignorância não impede o resultado, nem deve impedir o nosso envolvimento sincero na vida, mas a glória de Deus." Então eu não sei como Deus faz, irmãos, mas eu creio que é Ele que nos sustenta, Ele que provê para a nossa vida. Irmãos, tempos difíceis, o versículo 8 chama atenção que vai surgir. Ele diz para a gente aí no versículo 8: "Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em eles, contudo deve lembrar-te que há dias de trevas, porque serão muitos." Ele destaca para a gente, irmãos, que dias de trevas vão surgir à nossa frente. Então, Deus é aquele que chama atenção. E qual o resultado disso, irmãos? O resultado é que a doce luz é agradável aos olhos ao ver o sol. O versículo 7 ele diz: "Contemplar a luz é alegria." O versículo chama atenção, é agradável, é doce. E logo após, irmãos, ele lembra que a vida deve ser alegre. Olha o versículo 9 e 10, nós não lemos, mas leia comigo. Versículo 9 e 10, olha lá, vamos ler. "Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade." Irmãos, ele lembra então que nós precisamos viver uma vida alegre nessa terra, principalmente na juventude, e nós devemos agradar-nos da vida deste mundo, irmãos, mas sempre ciente que nós prestamos contas a quem?
a Deus de tudo que fazemos com os nossos recursos, de tudo que nós gastamos, de tudo aquilo que Ele nos dá. Irmãos, então, nem podemos, irmãos, fazer o que queremos com o que temos e nem podemos ser negligentes com aqueles que precisam, mas nós precisamos entender que Deus quer que nós usemos os nossos recursos para o bem, não para o mal. Então, querido, lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. O mundo, irmãos, está cheio de pessoas necessitadas. E talvez você não tenha muito. Verdade é essa. Mas nós precisamos ser generosos. Nós precisamos ser pessoas que compartilham, que dividem, que repartem. E louvado seja Deus, irmãos, que nós temos sim, um coração assim. Louvado seja Deus e que você cultive isso no seu coração. Que você possa ser aquelas pessoas, irmãos, que lá na frente também possam colher o resultado da sua generosidade. Quando Cristo ensinou e disse que mais bem-aventurado é dar do que receber, é justamente porque eu prefiro dar. Porque se eu dei, tem uma premissa muito importante aí. Se eu dei, é porque eu recebi. De quem? De Deus. E se eu recebi de Deus, quer dizer que Deus foi o quê? Fiel. Fiel. E se eu recebi de Deus, irmãos, e eu compartilho, eu mostro o quê? Amor. O amor de Deus. Amor de Deus. E eu te pergunto nessa noite, Deus tem sido fiel para com você? Tem faltado na tua casa, querido? Tem faltado? Irmãos, Deus é fiel. É fiel. Para encerrar, irmãos, deixa eu já acho que eu já contei aqui, mas eu quero te lembrar. Irmãos, eu vivi uma época nós vivemos, eu e a Poliana, numa época do seminário muito difícil. Eu dava aula de música, eu posso até te falar o valor, irmãos. Eu recebia R$ 100 de uma igreja, eu recebia R$ 125 da minha igreja, só. E, irmãos, eu comecei a dar aula de música porque eu não tinha com o que sustentar, eu casei, e a Poliana ainda não estava trabalhando, depois a Poliana conseguiu um serviço lá, na nona igreja. Foi bênção na nossa vida, né, graças ao bom Deus. Irmãos, nesse período eu tô assim: "Gente, o que eu vou fazer? O que Deus me deu, vou dar aula de música". Aí eu tocava eu não sabia tocar teclado, eu tocava violão. E agora? A Poliana tinha um teclado, então ela levou pra lá. Falei: "Não, vou aprender esse trem aqui". Irmãos, eu não sabia tocar, eu aprendia lá, ia dar aula para os outros. Aprendia lá e ia dar aula para os outros. E não tinha internet, assim, né, igual hoje, você vai lá e abre o YouTube, tem aula de graça, você olha lá e aprende. Não. Aí eu pegava aquilo tudo que eu sabia do violão, passava para o teclado. E aí eu dava aula. Dei aula para filho de pastor lá, né, eu não sabia reger, irmãos, me convidaram para reger um um grupo lá de uma igreja. "Você vai, pastor?" "Você vai?" Vou lá". E Deus foi abençoando, irmãos. Mas aí um dia eu estava saindo para ir pra aula, pra dar aula, tá, dar aula de música para essa filha do pastor. Aí eu tô saindo, assim, sábado, era um sábado, a Poliana me grita: "Ó, só tem uma sacola um saco de macarrão ali. Que nós vamos fazer? Sábado?" Falei: "Olha, Poliana, vê aí o que que dá, faz aí, depois a gente vê o que a gente faz, né, sei lá, vou ver, às vezes eu receberia, não sei". Aí, irmãos, tudo bem. Fui pra lá, pra aula, e aí voltei, o macarrão pronto, né. Aí vem a Poliana, sai de casa, do quartinho lá, né, toda alegre, "O que que foi? Você pediu alguma coisa para os outros?" Falei: "Não, não". "Mas por que foi?" "Não, que veio um pessoal aqui, eu não sei se é lá da igreja, que ela é nova lá, né, não sei se é lá da igreja, mas deixou aqui uma cesta básica". Falei: "Mas como assim?" "Deixou". Aí, ela falou assim: "Ah, deve ser o diáconos da igreja, né". Eu falei: "É, pode ser". Irmãos, perguntei pra igreja, perguntei lá na frente: "Irmãos, alguém fez? Alguém nos diáconos foi lá? Quem foi lá? Quem deu a cesta?" Ninguém.
Simplesmente fala: "Capoliano, ó, a gente trouxe aqui uma cesta básica para vocês, até hoje eu não sei quem foi, irmãos. Até hoje eu não sei, não sei. Aquilo foi o suficiente para um bom tempo, bom tempo. Lança o teu pão sobre as águas, que no tempo devido você colherá, você colherá". E tá lá, tá a prova disso. Estamos aqui. Não faltou comida, não faltou sustento, não faltou necessidades básicas da nossa vida. Sobrou Deus e continua sobrando Deus. E tenho certeza que na sua vida vai continuar assim também. Lança o teu pão sobre as águas. Que Deus te abençoe. Coloque-se de pé. Vamos falar com Deus Todo-Poderoso. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós, ó Deus, estamos diante do Deus da generosidade. Do Deus, ó Pai, que olhou para nós e viu Deus, mesmo pela falta do nosso merecimento, que nós, ó Deus, precisávamos, Pai, ser sustentados, guardados. Desde lá do início, o Senhor já mostra, Pai, a generosidade, Adão e Eva fazendo aquele jardim, Deus dando para ele tudo, Pai. E hoje, Deus, o Senhor continua nos sustentando, Pai. Hoje o Senhor continua, Deus, nos abençoando. Mas o Senhor, Deus, muitas vezes, Pai, nos dá até mais, Pai. Nós temos o Deus com certeza, Pai, cada um de nós, algo para dar. E, Pai, as pessoas estão à nossa volta, Pai, necessitadas, Deus, de que nós, como igreja, também mostremos o Teu amor, Pai, a generosidade. Mostremos, ó Deus, não o evangelho no conceito, mas o evangelho na prática. Ó Deus, abençoa a nossa vida, Pai. Alarga o nosso coração, Pai, para que nós amemos ainda mais. Que a generosidade, Deus, seja uma marca nossa, Pai, como igreja. Nós sejamos pessoas dispostas, Pai, e possamos também, Pai, viver essa vida contentes. Contentes, Pai. Porque muitas vezes nós não temos o melhor das coisas, Pai, mas o que temos veio da Tua mão. E o que veio da Tua mão, Pai, foi porque aquilo era necessário para nós. Ó Deus, abençoa, Pai, para que ninguém aqui, Pai, venha deixar de receber na sua vida a fidelidade, Pai, que o Senhor nos prometeu. Mas que nós possamos também aprender, Deus, a ser fiéis, não retendo aquilo que deveria ser bênção na vida de outras pessoas, mas dispostos a dar, crendo, Pai, confiando, que lançando o nosso pão sobre as águas, nunca faltará, Pai. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por cada irmão aqui, Deus. Abençoa nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.